Agora vamos lá, vamos conversar aqui com essa mulher forte, advogada, candidata, pré-candidata, né? Agora nesse momento. A gente tem que se acostumar com essa questão do pré-candidato, Estamos né? quase, né? Pré-candidata a vereadora de Palhoça. Me conta um pouquinho, quem é a Vivian e o que trouxe a Vivian para a política? Exato. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade. E recebi esse convite para ser pré-candidata a vereadora. Sou advogada de mulheres e de família na Palhoça. Já sou advogada há 16 anos e trabalho com as mulheres, né? Com todos esses casos. E eu digo que eu conheço o perrengue das mulheres da Palhoça. Eu sei por que elas estão entrando com os processos, o que elas estão passando e quais as necessidades que a Palhoça tem. Então, com isso, recebi o convite para ser pré-candidata e aí eu disse, vou para a Câmara conversar com as vereadoras e entender quais os projetos que nós temos para a Palhoça. Chegando na Câmara, eu entendi que nós não temos uma vereadora mulher. Sim. Palhoça não tem uma vereadora mulher. Mas Palhoça não tem uma vereadora mulher. Ainda. Mas Palhoça tem um Guinness Book. Tem. Vocês sabiam disso? Palhoça está no Guinness Book sim. Como o município com o candidato a vereador, né? O vereador mais votado em toda a história do universo, do mundo. Ele está lá porque ele está há 48 anos no governo. Né? O vereador há 48 anos, gente. Exatamente. Porque eu digo assim, os homens, eles são bons no que eles fazem. Porém, não ter uma mulher lá é péssimo para uma cidade. Né? É péssimo para essa sociedade. É não ter projetos voltados para elas. Então, fui para a Câmara, descobri que não temos uma vereadora mulher, não temos uma mãe, uma mulher lá pensando nos nossos projetos. E tem um slogan muito legal, que eu acho que serve bem para Palhoça. Palhoça, uma cidade governada por homens. E aí você, mulher, pensa nisso. Nós somos 63% do eleitorado, nós mulheres. E nas últimas eleições, nós não elegemos uma mulher. Então, será que mulher não vota em mulher? Por quê? Então, pensando em tudo isso, fui para a Câmara, descobri que não temos uma vereadora mulher, então fui conversar com os vereadores homens para entender quais são os projetos que nós temos na Palhoça para as mulheres. E tive a triste notícia de que nós, nesse momento, não temos projeto para as mulheres. Então, não ter projeto para a mulher é não ter a vaga na creche. Ou então, muitas vezes, nós não temos a vaga integral. É um direito. Né? Lá na Constituição Federal, ela garante que as mães têm direito de colocar os seus filhos por período integral na creche. E na Palhoça nós não temos esse direito garantido. Então aqui eu vou falar muito sobre direitos que não são garantidos, não só sobre novas ideias, projetos de leis que eu quero colocar na Palhoça, mas coisas que são direitos e as pessoas não têm. Então essa questão da creche é algo que pega muito, né? Onde as mães sofrem. Porque vamos pensar numa mãe solo. Como que essa mãe, trabalhando período integral, onde que ela vai deixar o filho no outro período? O que ela vai fazer com a criança? Ela vai ter que pagar uma creche, vai ter que pagar uma escola particular. Se ela não tem rede de apoio, como que essa mulher vai fazer? Então, provavelmente ela trabalha meio período. Mas em meio período, dá para pagar uma escola, água, luz, telefone e comida e aluguel? Não dá. Então a gente sabe que esse direito é um direito que nós não estamos tendo ele protegido na Palhoça. A gente precisa pensar nisso. Então por isso ter uma mulher lá é muito importante. Não só para essa questão de escola, de creche, mas por tantas outras que a gente tem deficiência aqui na Palhoça. E quando você me perguntou quem é a Vivian, né? Por que a Vivian chegou com esse pensamento, aceitou esse convite. Eu sou uma aluna de escola pública, eu sou lagiana e eu estou aqui há 16 anos, né? Na Palhoça eu estou há 6 anos. E eu venho, né, de uma família onde meu pai sempre sustentou nós com um salário mínimo, minha mãe dona de casa. Só depois dos 40 anos que ela decidiu virar a chave e sair, e estudar e correr atrás. Então, eu não tive uma vida sempre estável, né? A gente sempre correu muito atrás para dar conta. E minha mãe dizia, você só vai fazer faculdade se você puder pagar, porque a nossa família não consegue. Então, sempre foi correndo muito atrás. E chegando na faculdade, eu conheci uma professora maravilhosa e ela nos ensinou muito sobre direito de família, sobre o direito das mulheres, e eu me apaixonei pelo tema. E desde então, eu não parei mais de estudar. Eu estudo esse tema.
Vivian, eu olhei bastante ali as tuas redes sociais, fiz Sim. uma pesquisa até para estar aqui junto com a gente, né, para estar te conhecendo um pouquinho, e eu percebi que tu participou de algumas iniciativas, né, alguns projetos voltados, projetos comunitários, voluntariado para mães, para famílias, principalmente com autismo, né? Também, exato. E que hoje a gente desmistifica essa questão, porque, né, antigamente não se falava em autismo, em TDAH, em déficit de atenção, e hoje a gente tem muito essa bandeira levantada, né? Esse direito resguardado, desde o cordãozinho para uma vaga, para um cinema, né? Alguns direitos que resguardam. E como que foi participar desse projeto? O que esse projeto também fará parte da tua levantada de bandeira para o município de Palhoça? Isso, também uma das minhas bandeiras é trabalhar com os autistas e a família, porque muitas vezes o autista ele tem atendimento na rede pública, porém hoje eu consegui, né, eu tive acesso a alguns dados e nós estamos com 6.000 crianças na Palhoça esperando atendimento. Porque a rede de apoio que nós temos ainda é muito pequena. Tem atendimento na Palhoça? Tem, porém não atende todo mundo. Mas não pensando agora na criança, mas pensando também na mãe, na família, porque eu tenho esse projeto de tratar aquela mãe, que fica muitas vezes 2 horas sentada numa recepção de uma clínica, a criança está tendo todas as terapias, os atendimentos, ou de uma forma particular, ou pela prefeitura, mas essa mãe muitas vezes ela está destruída. E ela ainda está passando pela fase de luto, pela fase de aceitação. Então, também trabalhar com as famílias. Né? Priorizar, sim, as crianças, que faz parte do direito, fazer com que eles usufruam da fono, da físio, que eles tenham essas aulas, todas as terapias, porque é direito dessa criança, mas que a família também seja atendida. Sim. Então, ampliar essas vagas e também trazer a família. Até porque, no município, nós tínhamos vagas em período integral, né? Tínhamos, pelo menos 4 anos atrás nós tínhamos. Porque é um direito da criança em Constituição. Exato. Essa vaga em período integral. E de uma hora para outra, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que para não construir novas unidades escolares... Foi isso? Explica um pouquinho. Exato. A Palhoça é uma cidade que recebe muita gente de fora. Então, agora nós estamos com 222.000 habitantes. Isso cresceu muito das últimas eleições. E agora, ainda com a questão do Rio Grande do Sul, a gente tem recebido muita gente de fora. Então, é muito mais fácil você cortar essas vagas pela metade e atender um número maior de crianças do que construir creche, do que construir escola, do que construir salas novas e contratar mais profissionais. Uhum. Eu também tenho informação de que na Palhoça o professor ganha R$1.000 a menos do que São José. Então, onde que está esse professor da Palhoça? Sempre foi, Vivian. Aonde que está o professor da Palhoça? Ele está trabalhando fora. Então, a Palhoça não tem dinheiro para construir? Tem muito dinheiro para investir. E a gente precisa direcionar. Mas isso não está acontecendo, e também, por que nos últimos 4 anos isso aconteceu? Por não ter uma mãe, por não ter uma mulher lá dentro brigando pelos nossos direitos. Porque foi o que eu disse no início, não que os homens não façam um bom trabalho, eles fazem, só que não está no radar deles brigar por essas causas. Então, por isso a gente precisa pensar, precisamos de uma mulher. E não é só uma. Nós temos vaga aí para pelo menos 3 mulheres, para que juntas elas assumam e façam a diferença. Pense em todos os projetos, não só para a mulher, mas vai beneficiar as famílias da Palhoça. Né? E hoje, quais são as tuas principais propostas para o bem-estar, para o posicionamento dessas mulheres, para garantir a segurança dessas mulheres dentro do município? Sim, eu tenho as minhas bandeiras, né? Família, mulheres, autistas. Pensando em mulheres, nós hoje estamos com uma delegacia da mulher na Palhoça que funciona até às 19 horas e não abre aos finais de semana. Que hora acontece o BO? Que hora minha cliente liga pedindo socorro? 10, 11, meia-noite, final de semana. E aí o que acontece? Não que a Palhoça não tenha outras delegacias, tem delegacia aberta, porém não é uma delegacia especializada. Então essa mulher ela acaba indo para uma outra delegacia que vai ser atendida por um profissional que muitas vezes não é especializado no direito da mulher. Por um homem. Exato. E ela vai ser revitimizada ali. E ele vai questionar, né? Por que você fez isso para apanhar? Que roupa é essa? Então isso acontece muito. E quando elas vão para uma outra delegacia, muitas das vezes elas não ganham medida protetiva. Porque não foi uma pessoa especializada que atendeu. Então esse é um problema e é algo que eu quero mudar. Fazer com que a nossa delegacia seja plantão. Outro direito, né? Que não está sendo beneficiado. As pessoas não estão se beneficiando disso. Então, ter essa delegacia 24 horas. Palhoça também hoje não tem a Casa da Mulher Palhocense. Eu já dei até um nome para o local. A Casa da Mulher Palhocense.
O que é isso? É um local de atendimento, de abrigo para essa mulher que sofreu a violência doméstica. Vamos pensar naquela mulher que não tem rede de apoio na cidade. Então, ela sofreu a violência, foi para a delegacia, vai conseguir medida protetiva, que sai em torno de 24, 48 horas. Mas para onde ela vai agora, quando ela sai da delegacia? Ela volta para casa e ela morre. E existe feminicídio na Palhoça. E as mulheres têm morrido sim aqui. Então, ter uma casa de abrigo é pegar essa mulher que sofreu a violência, que não tem para onde ir, alocar ela numa casa de apoio. Sim. Uma casa específica para mulher, e se ela precisar levar o filho, ela vai levar o filho também. Então, a gente pensa também nessa casa, né? Precisamos construir uma casa. Nossas cidades vizinhas têm. São José tem uma casa linda. Se eu não me engano, o nome é Casa das Anas. É muito lindo lá. Tem, Celi? Florianópolis. Tem sim. Tem sim. Tem sim. É isso que você falou, né? Muitas vezes ela vai lá, faz um BO e depois pra onde que ela vai, né? Exato. Ela vai voltar pro local? Pro agressor? Pro agressor? Não tem como fazer isso. E muitas vezes ela nem fala, ela sofre calada por medo da represália. Porque a gente viu aí o caso da Ana Hickman recentemente, né? Qual é o medo que se tem de falar que passou tudo aquilo? Será que depois as pessoas... Muitas mulheres ainda vão dizer assim, mas ela cavou aquilo, ela procurou aquilo, né? Então a gente tem... Muitas mulheres passam por isso também. Tem a questão do apoio psicológico também. Diariamente, né? Tem homens narcisistas, né? Como existe mulher narcisista também, né? A gente não pode julgar tanto um contra o outro, mas nos dois casos, né? É algo que a gente devia pensar e devia ser mais falado, né? Nas redes sociais também, é algo que pouco se fala. E essas mulheres também que são agredidas, enfim, né? Elas não falam muito, né? Na verdade, elas não falam. Não falam. Elas têm vergonha, né? A maioria dos casos não são noticiados, as mulheres não fazem nenhum tipo de denúncia. Eu fiz uma pós-graduação no meio da pandemia e eu estudei o porquê que o índice de violência doméstica tinha diminuído na pandemia. Parecia algo lindo, né? As famílias estavam todas em casa e a violência tinha parado. Mas não é que a violência tinha parado, é que as mulheres estavam 24 horas com o agressor e elas não tinham possibilidade de denunciar. E aí surgiu aquele X vermelho na mão, não sei se vocês lembram, que a pessoa fazia um X vermelho e sabia que ela era vítima de violência doméstica. Tem um outro sinal que o pessoal ainda usa que é assim, assim e assim. Então, se você vê qualquer pessoa fazendo isso e isso é um pedido de socorro de uma criança, de uma mulher. Então, ali na pandemia, que a gente verificou que realmente muitos casos não são noticiados, que a mulher tem medo da exposição, da família, medo de sair. E como é que eu vou criar os meus filhos? Isso. Eu não trabalho. E pensando nisso também, eu tenho um outro projeto. Mulheres na Palhoça hoje não têm cursos profissionalizantes. Tinham no CAIC e os cursos foram morrendo com o passar do tempo. Sim, eu lembro que tinha corte e costura, era artesanato. Lindo, exato. Tinha alguns projetos nesse sentido, Era muito bonito. E aí a gente verificou também a possibilidade de fazer isso em todos os CRAS. A gente tem quase um CRAS em cada bairro na Palhoça. E a gente já verificou, inclusive nós estamos promovendo, eu e meu marido, um curso para jovens e adultos no CRAS aqui ao Dourado. E a gente viu que cada CRAS, porque eu visitei também os outros CRAS, tem sala sobrando. Então dá para colocar esse curso de mulheres para jovens e adultos também lá no CRAS, não só a corte e costura, mas um secretariado, uma informática para aquela senhora que ainda não sabe mexer, né, no computador, no celular. Então trazer essas mulheres novamente para o mercado de trabalho. A gente sabe inclusive em parceria com a FMP, né? Olha só, dá para fazer. Dá para fazer, sim. Porque nós temos lá diversas salas dentro da FMP que poderiam estar alocando essas mulheres com esses cursos, né? Exato. E isso foi se perdendo ao longo dos últimos 4 anos porque não temos nenhuma mulher lá. Então ninguém está preocupado se o professor saiu, se teve que recontratar, e as coisas foram morrendo ao longo do tempo, foram se perdendo. Então a gente pensa muito nisso. E muito importante, nós estamos no Agosto Lilás. Já ouviram falar? Agosto Lilás é o mês contra a violência doméstica. Então a gente precisa realmente ir para as redes sociais, falar, porque muitas mulheres morrem, muitas mulheres sofrem a violência, às vezes ainda a violência psicológica, caladas. E nós, como mulheres apoiadoras umas das outras, a gente precisa divulgar isso, né, para que a gente consiga alcançar mais e mais mulheres. Vivian, hoje dentro do teu plano estratégico, né, dentro do teu plano, tem algum plano específico
para a criação ou melhoria desses centros de acolhimento para essas mulheres, para as mulheres vítimas de violência? Hoje nós não temos. Né? Não temos nenhum tipo de projeto na Palhoça nesse segmento. Então, sim, elaborar a Casa da Mulher do zero, né? Fazer a Casa da Mulher palhocense, onde ela vai ficar abrigada enquanto o período que ela corre o risco. E nós vamos também fazer a Procuradoria da Mulher. Gente, Procuradoria da Mulher é um projeto lindo. Ele eu digo que é uma portinha dentro da Câmara de Vereadores, onde você vai atender famílias e mulheres que são vítimas de violência, ou aquela mãe que não está conseguindo a vaga, que ela já foi na escola, na Secretaria de Educação, no Ministério Público ainda não surtiu a vaga, ela vai lá, ela comprova, olha, eu tenho um emprego arrumado, eu não tenho onde deixar minha criança, e a Procuradoria vai dar esse atendimento. A Procuradoria tem também nas nossas cidades vizinhas, já foi implantada, então a Palhoça a gente sabe que tem total condição de ter um advogado lá, de ter um psicólogo, de ter uma pessoa para dar esse direcionamento. Vamos supor, eu preciso de um exame urgente e eu não consigo, uma mamografia. E aí essa procuradoria vai ver realmente essa necessidade e vai dar o encaminhamento necessário. Isso é muito bom, né? E hoje tu pensa assim, ó, pensando em termos de posicionamento, né? Hoje, se tu fosse dizer assim, olha, eu gostaria muito de estar deixando esse recado principalmente para esse nicho, para essa área de atuação dentro do município. Por exemplo, a educação, que são professoras, mulheres, porque tu está levantando uma bandeira da educação, de um municipal, espaço. Sim. Então, hoje tu diria assim, olha, esse recado é principalmente para você. Que tipo de nicho, que tipo de posicionamento ali tu traria? Eu quero muito falar com as mulheres, né? Porque nós somos a maioria. Mulheres, mas aqui tu foi falando e foi passando um filminho na minha cabeça. Sim. Quando a gente fala assim, eu quero falar com mulheres, é algo feminino. Sim. Tem uma diferença entre levantar uma bandeira para mulheres e levantar uma bandeira feminista? Tem, total. Não sou a favor do feminismo, né? Acho que é algo muito forte. Não é uma briga na realidade, né? O que tu tá propondo não é uma briga entre gêneros, jamais. Né? Mas só que eu quero que as mulheres entendam que nós somos a maioria. Que nós precisamos pensar o porquê que não tem a vaga lá na creche. O porquê que nós não nos unimos. Eu digo que os homens, eles são a maioria nos cargos mais altos, não são? Porque eles são unidos. E nós, enquanto mulheres, não nos unimos. Então, a gente precisa pensar que muitas coisas, muitas políticas públicas precisam da nossa união para acontecer. Né? Então a gente precisa se unir e por isso eu falar com mulheres, que elas comecem a pensar que a gente precisa ter sim a vaga na creche, eu preciso ter o curso profissionalizante para ela, eu preciso ter a pensão alimentícia em 24 horas para ela poder sair daquela situação de violência, ou a mulher que quer ajudar em casa, a família mesmo, que essa mulher possa voltar para o mercado de trabalho, possa fazer o curso. Então eu tenho sim um pensamento de que as mulheres elas precisam se unir e nós só vamos conseguir chegar lá se essas mulheres estiverem unidas, que elas entendam um propósito, porque você acabou de falar, né? Nós temos aí vereadores na Palhoça que estão há 40 e poucos anos no governo. Então, eles são unidos. Nós precisamos nos unir enquanto mulheres. Hoje, para uma vereadora, para uma mulher entrar, ela vai precisar dos mesmos 2.000 votos que um outro vereador. Mas ela só vai conseguir se as mulheres entenderem o propósito, a necessidade da união das mulheres, que elas possam se fortalecer. E daí sim, trazer a família, trazer os maridos, que eles entendam que nós não estamos só lutando por uma área feminista, mas por famílias, fazer a diferença. Ter uma representatividade, né? Exato. A dor, ninguém entende mais a dor de uma mãe do que uma própria mãe. Exatamente. Né? A gente entende a dor por aquilo que a gente passa. Dizer para um homem que a dor do parto é insuportável... Ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender. Exatamente. Né, Bruno? Com certeza. Nani, assim, Vivi, eu quero parabenizar essa sua iniciativa, porque horário comercial para quem trabalha, mas não para quem sofre uma agressão. Isso aí, a nossa lei ela é bem antiga. E assim, eu não me assusto mais, né? A gente está sempre ali com lei, mas uma agressão à mulher é tão óbvio que em horário comercial quase não existe. Então assim, às vezes é trazer o óbvio para quem está ali só para fazer e ninguém escuta. Então ter pessoas com essa representatividade
na Palhoça, em outros municípios, é fundamental para o progresso. Né? Parabéns. Exato. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito, exatamente. Muito bem colocado, Bruno. E hoje, quais são os teus valores, as tuas crenças, né? Como que os teus valores, as tuas crenças, elas desempenham, quais são os papéis que elas desempenham hoje na função da política que tu queres lá na frente estar se posicionando? Hoje eu sou a mãe da Lívia, de 13 anos, e do Davi, de 9 anos, e sou esposa do Rafael, inclusive está aqui me acompanhando, e esse apoio da família é muito importante. Né? Sou cristã também, e até eu coloco muito isso nas minhas redes sociais. Esses dias recebi um comentário: fica falando de Deus aqui, mas foi Deus que me colocou aqui, né? É por um propósito que queima no meu coração, que Ele colocou aqui dentro, é que eu estou indo para lutar. Muita gente fala: Vivian, para que essa dor de cabeça? Você já é advogada, você tem uma vida estável. Gente, mas é algo que queima aqui dentro. Eu preciso fazer mais pelo outro, mais pelas mulheres e mais pelas famílias. Então, os meus valores e os meus objetivos também estão atrelados com Deus, com aquilo que Ele faz queimar aqui dentro. E muita gente fala: mas você já é advogada, ser advogada é lindo. Sim, ser advogada é lindo, mas aqui dentro ainda queima algo que eu posso fazer mais. Então, quando eu recebo um convite que eu posso ajudar uma cidade inteira, que é uma causa municipal. Eu digo que a minha causa não é a causa pelos buracos do bairro tal, pelas questões do bairro X, mas é uma causa da mulher e das famílias, é uma causa municipal. Então, por isso, queimar aqui dentro, esses são os meus valores. Né? Eu quero alcançar mais famílias e mais mulheres, e por isso eu estou indo para a luta. Você vai arrumar confusão, vai arrumar gente? Vou sim, porque eu vim nessa terra para ajudar mulheres e famílias, e eu vou até onde precisar. E a família está apoiando nesse momento? Tá sim. Inclusive, meu marido pegou 2 semanas de férias só para me acompanhar. Então, é uma loucura. Realmente, eles precisam entender, né, que hoje à noite, por exemplo, uma segunda-feira, ainda antes de eu vir para cá, minha filha falou: mãe, hoje à noite o que nós vamos fazer? Filha, hoje a mãe vai num culto, onde, né, eu vou conversar com as pessoas. E aí ela disse: de novo, nesse momento, mas o pai tá aí para ajudar, para apoiar. E ele tem sido uma bênção na minha vida, tem me ajudado muito também. E a gente tem essa união, né, essa unidade lá em casa. E aí as crianças, elas sentem, mas elas estão entendendo, né, entendem o propósito. É o ato de servir, né? Exato. Eu acho que quando a gente tem esse ato de servir, é o que preenche, né, o nosso vazio, né? Mesmo a gente já tendo uma empresa, acredito que tu já né, a tua empresa, ela já tem um nome, sim, mas o ato de servir é o que preenche, né? E não só o empreendedorismo por si só. Exatamente, servir. E não é o dinheiro, né? Não, é exatamente isso. Você já é advogada, já tem uma vida estável, o que você quer? Não é dinheiro, gente. É justamente fazer aquilo que eu vim para fazer. Então, vou lutar, vou bater de frente. Mas depois... E se você for eleita, como é que vai ser? Não vão aprovar teus projetos. Eu disse: o quê? Não vão aprovar os meus projetos? Todo projeto de lei, ele é feito em uma audiência pública. Eu vou encher aquele auditório da Câmara de 200 mulheres fazendo live. Eu quero ver um bonito não votar num projeto para mulher. Entendeu? Então, eu vou para frente, eu vou brigar, eu vou fazer para que essas mulheres sejam, sim, beneficiadas com, no mínimo, o direito que elas têm, né? Muito legal. Eu trabalho, né, a uma agência de marketing, a gente trabalha no meio político, inclusive a gente está trabalhando agora, nesse momento, então a gente está na correria, o Lucas está ali. E uma coisa é verdade, nesse meio político que a gente está vivendo, eu acho que da agência de marketing de mulher só tem eu. Olha só. Na tua equipe, quantas mulheres? Só tem eu nessa agência. De 13, 5. Mas são as que mais vendem. Sério? Cabeça, né? Mulher Sim. tem um poder de persuasão maravilhoso. Exato. Eu amo isso. Quando eu pagava minha faculdade lá atrás, eu era telemarketing. Então, sabia que tinha que sair do couro. E depois eu fui para uma equipe que ia para a rua vender. E agora eu já estou indo para a rua. Se você é pré-candidata, está indo para a rua, estou indo para a rua para as mulheres me conhecerem. Porque eu não sou uma pessoa que estou na Palhoça uma vida inteira, né? Eu estou aqui há 6 anos. Então, eu preciso que as mulheres me conheçam. Então, quando eu ia para a rua, que eu era obrigada a ir para a rua, vender, entrar no estabelecimento, falar, eu ia muito bem, batia as minhas metas. Por que agora eu não vou fazer para aquilo que eu fui chamada para fazer? Então, estou saindo para a rua, bem sem vergonha mesmo. Bato lá, estou indo no estabelecimento comercial, converso com as pessoas, converso com as mulheres, falo dos meus projetos, meus propósitos, e tenho sido muito bem recebida. Então, você me espera aí no teu ambiente de trabalho, na sua empresa, porque eu vou passar em toda essa palhoça.
Isso é maravilhoso, gente. Não, ela tá cara de pau, né? Não é. É o trabalho certo. Eu acredito que no teu... eu sempre me confundo. Só essa mesa aqui que o homem tá em desvantagem. Governador sempre, né, tem que passar no comércio. Então, uma das estratégias é ir em cada comércio e falar do seu projeto. Isso. É só assim que a gente vai ser ouvido, né, escutado, infelizmente. Reconhecido. Então, é o papel, né, é a estratégia, tem que fazer isso. E eu tenho o maior orgulho, eu mesma adoro conversar com todo mundo. Meu Deus, eu conheci a Nani, né, Nani? Eu já troquei altas ideias e eu acho que isso é conexão, acho que é o teu papel. E, nossa, como tu falou, né? Eu já trabalhei de telemarketing também, foi o meu primeiro emprego. Se a gente saía pra falar de telemarketing, né? Pra falar do nosso emprego mesmo. A gente pensa assim, ó. Eu e a Mircele, a gente se conectou num evento. Sim. Né, Mircele? E a gente poderia ter chego nesse evento, entrado calada e saído muda. Né? E a gente ali foi fazendo conexões, e aqui a gente está hoje juntas, né? E estamos ainda pensando em outros movimentos. E mulheres. Exato. E ainda ela trabalha, né, no mesmo ramo do que eu, né? No mesmo, né? Na mesma empresa. Então, cara, eu posso falar que a pessoa é concorrente. Eu não acredito em concorrência. Não. Eu não acredito em concorrência. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Cada pessoa compra daquela pessoa. Quem compra da Nani, compra da Nani. Quem compra da Mircele, compra da Mircele. A gente compra das pessoas. A gente não compra o copo. A gente não compra o marketing. A gente compra da pessoa. Isso é tão bonito, né? Bonito. Quem vai votar em ti... vai votar em ti porque te compra. Sim, exato. Te conhece. Não é? Se conectou com você. Tudo é vendas. Tudo é vendas, entendeu? As pessoas vão olhar pra ti, vão ver a tua verdade. Só que a tua verdade só vai ser vista se tu botar o pé na rua e a cara no sol. Gastar a sola de sapato. Eu tô com um projeto também que a partir de 17 de agosto vira candidata, não mais pré-candidata. E eu tenho já algo que eu vou trazer muito legal pra Palhoça, vou fazer uma bagunça. Eu vou pegar um trailer rosa, gente, vocês vão me ver parada por aí. Vou parar nos bairros, com movimento, com gente, com bandeira, com santinho, ir pra rua pra que as pessoas conheçam os meus projetos e aquilo que eu tenho pra oferecer pra Palhoça. Vamos fazer bagunça. Muita bagunça. Eu posso bater aqui, né, Dani? Porque as mulheres se conectam. Os homens também são muito bem-vindos, com certeza. Mas as mulheres se conectam. Eu digo que cada mulher que eu converso, ela entende o meu propósito, ela tem uma mãe, uma amiga, uma manicure. E assim a gente faz essa rede de mulheres crescer ainda mais. Mulheres e famílias. É a sororidade. Que muita gente não conhece essa palavra. Sororidade. Né? Vivian, foi um prazer conversar contigo. Essa câmera aqui é tua. Eu quero que tu dê aqui, ó, um recado muito reto. Aqui entrando nessa reta agora de candidata oficialmente, né? As eleições de 2024 para vereadora, comunicar aqui com o teu público. Bora lá. Você sabe que Palhoça é uma cidade governada por homens? E você, mulher, vai deixar que agora, nessas eleições, 21 homens governem a nossa cidade novamente? Veja quais são as candidatas, as pré-candidatas dos partidos que você se identifica, ou as pessoas que de fato você está conhecendo. Compre a ideia dessas mulheres, porque juntas nós somos mais fortes, juntas nós vamos garantir muitos direitos que hoje não estão sendo garantidos na nossa Palhoça. Então, entre em contato com uma mulher, conecte outras e vamos fazer essa diferença, né? Não só as mulheres, mas mulheres e famílias. Esse é o meu propósito. Mulheres, famílias e também os nossos autistas. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Boa sorte, sucesso na tua trajetória, tá certo? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Um minuto de relax.